E aí, meu povo, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pesos visuais e esse conteúdo, apesar de puxar um pouquinho para consultoria de imagem e estilo, eu vou trazer o foco da importância de nós, costureiras, sabermos sobre esse assunto, o quanto a gente ter essa sensibilidade pode deixar o nosso trabalho diferenciado. Então fiquem comigo até o final, anotem todas as dicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, @divaniavite, que eu também posso conversar com vocês por lá. Para a gente começar o nosso entendimento sobre pesos visuais, eu vou começar falando sobre o primeiro passo da costura, que é a tomada de medidas. Sempre quando a gente vai fazer uma peça nova, ou para escolher o molde através do gabarito, ou para a gente começar a modelagem, a gente precisa ter as informações das medidas. E como que nós utilizamos essas medidas para fazer a modelagem? A gente pega ali no corpo da nossa cliente, tira as principais medidas. E quando a gente vai para modelagem, a gente usa sempre um quarto dessas medidas, salvo algumas exceções de algumas peças. A gente sempre trabalha com um quarto das medidas. E o que seria esse um quarto? Esse um quarto é metade da metade, vamos dizer assim, né? Eu até trouxe um exemplo aqui, ó. Tenho aqui um molde base de blusa. E aqui vocês conseguem visualizar que eu tenho um quarto da minha blusa aqui? Vou colocar aqui na manequim para ver se fica mais fácil, ó. Se eu fosse colocar isso na minha manequim, ficaria dessa forma, ó. E aí, quando eu vou fazer o corte desse molde, eu faço o corte desse molde na dobra, né, na dobra aqui do tecido. E fazendo isso na dobra, esse tecido já vai sair inteiro pra mim. Então, ele vai espelhar desse lado e vai sair a peça completa. Então, quando eu trabalho com um quarto das medidas, eu estou pegando toda a circunferência, vou pegar como exemplo o busto, tá? Eu estou pegando toda a circunferência, dividindo em 4 partes iguais e usando essa mesma medida tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Porém, a anatomia do ser humano não é ser igual, exatamente igual na parte da frente e na parte das costas. As nossas medidas são diferentes aqui da frente e das costas, né? E eu vou pegar como exemplo o busto, que fica mais fácil da gente entender, ó. Olhando aqui a nossa manequim de perfil, vocês conseguem perceber aqui, ó, não sei se vai dar para vocês enxergarem daí, mas ó, aqui eu tenho o meu meio. E vocês conseguem visualizar que essa parte aqui, que é da frente onde tem o meu busto, e essa parte aqui, ela é diferente? Olha a diferença, né? A gente consegue ver pela mão aí a diferença que dá. Então, aqui na frente, como eu tenho o meu busto, como faz essa saliência e aqui as minhas costas ela é reta, como que eu vou considerar um quarto das medidas, né? Considerando, dividindo o meu corpo em 4 partes iguais, se essas partes não são iguais, né? Então aqui, ó, essa saliência que eu tenho aqui no meu busto, isso é o que a gente chama de peso visual, tá? E esses pesos visuais, eles podem ser em todas as partes do nosso corpo, tá? Podem ter no quadril, pode ser na barriga, pode ser no busto, pode ser na coxa. Isso é observação e percepção. Eu vou deixar aqui também algumas fotos, alguns desenhos que eu peguei na internet mesmo, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho quando que esses pesos visuais, eles merecem a nossa atenção. E aí vocês viram aí no exemplo que quando a gente fala de peso visual, como que a gente percebe isso, né? É quando basicamente quando a gente olha e aquilo chama a nossa atenção, aquilo realmente cria um peso na imagem, um ruído na imagem. E não é porque a gente chama de peso visual ou ruído na imagem que isso seja ruim ou seja feio, né? Isso é característico de cada um. Temos aí muitas mulheres que têm peso visual no busto por colocar o silicone, por exemplo. Então, isso é totalmente natural, é totalmente normal. Não estou falando que é feio, mas são coisas que a gente precisa se atentar. E aí agora, tendo esse entendimento sobre peso visual, vocês conseguem entender que se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem ali, vamos continuar com o exemplo do busto, a pessoa que tem um peso visual aqui no busto, né? Ela tem muito busto. E eu assumi na modelagem a circunferência total ali do busto dela como sendo 4 partes igual,
Vocês não concordam que a hora que essa pessoa for vestir, imagina, a mesma quantidade de tecido que eu deixar aqui na frente é a quantidade de tecido que eu deixar aqui atrás. E aí, ou fica super apertado aqui no busto e falta tecido nas costas, ou esse tecido ele é repuxado para frente e a costura que era para ficar bem certinha aqui no meio, ela vai, né, um pouco para cá e acaba atrapalhando no caimento, acaba atrapalhando no visual mesmo ali da nossa peça. Então, nesses casos, quando a gente percebe que existe ali um peso visual que está chamando muita atenção e aquilo merece a nossa atenção, é importante que a gente, ao invés de pegar a circunferência total, né, além de pegar a circunferência total, a gente meça também dessa forma, ó. A gente identifique primeiramente o meio aqui da cliente, né, ou o nosso, e a gente pega ali, ó, de um meio, deixa eu identificar o meio aqui. A gente pega ali, então, de um meio, passa aqui pra frente e vem até o outro meio, ó. Aqui, se eu pegar na manequim de um meio até o outro, isso aqui vai dar 47. Agora, se eu pegar as costas, ó, de um meio até o outro meio, isso aqui vai dar 41. Então, tá vendo que na frente ela tem 6 centímetros a mais. Então, teoricamente, na frente eu preciso de 6 centímetros a mais de tecido do que atrás. E se eu, na hora que eu for fazer a modelagem, eu considerar, né, ela tem 88 aqui de busto, a metade de 88 seria 44. Então, se aqui na frente tem 47, como que eu vou deixar só 44, né, de busto? Então, é isso que a gente precisa se atentar. E isso, gente, como eu mencionei, pode acontecer aqui na barriga, né, aqui na cintura. Nós podemos ter, né, em nós ou nas nossas clientes, a cintura, né, uma barriga um pouco mais saliente, então a gente tem que prestar atenção aqui. Ou as pessoas que têm o bumbum muito também grande aqui na parte de trás, né. Então, tudo isso a gente precisa se atentar para que a nossa modelagem fique perfeita, tá? Então, é dessa forma que eu faço quando eu identifico um peso visual, tá bom? No quadril, por exemplo, ó, eu pego aqui no quadril, e que aqui não tá dando, eu acho, pra enxergar. Mas a gente pega aqui no quadril, define a parte mais alta, e ao invés, né, além de pegar a circunferência total do quadril, eu venho aqui de um meio até o outro meio e meço quanto deu a parte de trás, quanto deu a parte da frente. E é isso, são essas medidas que eu vou usar na modelagem. E aí, ao invés de pegar a circunferência total do meu quadril e dividir por 4, o que eu faço? Eu tenho aqui, vamos continuar no busto. Eu tenho aqui que a parte de trás do meu busto deu 41. Então, quando eu for fazer a modelagem da parte de trás, em vez de pegar 88 e dividir por 4, eu pego 41 e divido por 2. Porque aí eu já estou trabalhando só com metade da medida do meu corpo, e só que eu quero um quarto, eu quero metade da metade, e aí eu divido isso por 2 novamente. E aqui na frente é a mesma coisa, então eu meço só quanto deu aqui na frente, no caso aqui deu 47, divido isso por 2, e é essa medida que eu vou utilizar para fazer a modelagem da frente. Quando a gente colocar isso na peça total, vai dar a mesma medida, porque vai chegar, né, nos 88, que aqui no caso ela tem de circunferência de busto, mas vocês podem testar que o caimento fica muito melhor, principalmente quando a gente vai trabalhar com peças que são mais certinhas no corpo, quando a gente vai trabalhar com malha também, isso às vezes se a pessoa tem muito peso visual aqui na frente e a gente tá trabalhando com uma malha, fica bom nas costas, mas aqui na frente fica muito repuxado, né, nas costas às vezes fica até sobrando, fica aquela malha que nem assenta direito no corpo, né. Então, é por isso que a gente precisa se atentar e fazer a medida dessa forma.